24, nos versículos 13 ao 35, que é sobre os discípulos de Emaús. Eu vou ler a passagem para a gente poder se situar e depois nós vamos conversar a respeito dos principais pontos. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais, de madrugada, foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. É uma passagem muito bela, que fala a respeito da imortalidade da alma, que fala sobre mediunidade, que fala sobre comunicabilidade dos espíritos, que fala sobre materialização, que fala a respeito de esperança, de dores, de sofrimento, de luto. Então é um pouco disso que nós vamos estar conversando hoje. Então, logo no primeiro versículo: eis que dois deles, neste mesmo dia, estavam caminhando para uma aldeia distante 60 estádios de Jerusalém, cujo nome era Emaús. Bom, a gente vai lembrar daquela parábola que Jesus conta quando ele narra a respeito da caridade.
quando ele fala que descia um homem de Jerusalém para Jericó, né? Como se fosse uma descida vibratória. Também aqui nós vamos entender dessa forma. Porque sair de Jerusalém, simbolicamente, vai ser uma queda vibratória, porque Jerusalém está geograficamente localizada no alto, né? Então, essa aldeia que eles estavam indo, cujo nome era Emaús, de forma bem objetiva e direta, o nome Emaús significa águas quentes. Então nós vamos entender que eles estavam buscando um conforto, um reconforto para aquele momento de muitas dores que todos os discípulos estavam passando. Não só pelas perseguições que diziam respeito a cada um deles, mas principalmente pela morte do próprio Cristo, que foi algo extremamente traumatizante para qualquer um que tivesse vivenciado aqueles dias, aqueles momentos. Então, é interessante pensar que não existe, na atualidade, o conhecimento exato de onde fica Emaús. Então, sabe-se que é uma aldeia próxima e infere-se que talvez ela seja onde está sendo mostrada no mapa. Mas não tem nenhum vestígio real que diga, olha, foi aqui. Porque o equivalente ao estádio, o estádio era uma medida da época. Então, essa distância de 60 estádios equivaleria a pouco mais do que 11 quilômetros. Né? Então, era uma medida equivalente à 8ª parte da milha romana, que corresponde a aproximadamente 184 metros. Então, a aldeia de Emaús estava 11 quilômetros e 100 metros aproximadamente de Jerusalém. Eles conversavam entre si a respeito de todas estas coisas que haviam sucedido. Então, o que havia sucedido? A traição de Judas, o abandono dos discípulos, a prisão de Jesus, os julgamentos, as torturas, a crucificação, o madeiro, a morte do Cristo. Então eles estavam conversando sobre tudo isso. Imaginem só vocês a emotividade que eles não vivenciaram diante dessas situações. E tudo aquilo que a gente vivencia com muita emoção é o que fica registrado de forma assim mais marcante no nosso cérebro, na nossa memória. Então, como havia essa questão da perseguição, eles estavam saindo de Jerusalém naquele momento de maior alvoroço. Mas era um momento que eles deveriam estar junto do grupo, porque os outros permaneceram lá, apesar de tudo que havia acontecido. Mas não esses dois. Esses dois buscaram outras paragens, né, de reconforto para poderem se refazer. Não é que eles estavam propriamente abandonando aquela experiência, mas eles estavam meio que duvidosos de tudo que estava acontecendo. Eles ficaram meio que desalentados, então buscavam se recompor, longe de todo aquele contexto, de toda aquela situação. E sucedeu que enquanto eles conversavam e debatiam, o próprio Jesus, aproximando-se, caminhava junto deles. Então, muito significativa essa passagem e esse momento. Porque nesse versículo a gente pode pegar vários tipos de ensinamentos. Primeiro, diz respeito à questão da materialização do próprio Cristo junto deles. Porque ele havia morrido. O corpo dele havia sido varado por uma lança. Então não tem como reanimar um corpo morto. Isso vai contra as leis naturais. Mas a materialização de um espírito está dentro das leis naturais. Então é algo completamente factível de acontecer. E Jesus estava ali com eles em espírito. Tão interessante isso, porque eles conviveram com Jesus por 3 anos. E quando Jesus estava com eles ali, eles não reconheceram.
alguma coisa nessa materialização de Jesus fez com que ele também estivesse fisionomicamente diferente. Porque imaginem só, Jesus ele teve que encarnar na Terra para poder dar essa lição do amor para toda a humanidade. Porque ele veio não só para os judeus, mas para toda a humanidade. Só que Jesus não é um espírito deste mundo. Ele é um espírito infinitamente mais evoluído. Ele é um espírito puro. Então a forma física de Jesus não é a forma humana. Porque ele fez a evolução dele em outros mundos, com outras formas. Então imagine que, mesmo ele se materializando enquanto espírito, por mais que ele adensasse a forma perispiritual dele, trazia esses traços de outras esferas. A tal ponto que, num primeiro momento, eles nem se deram conta de quem estava ali com eles. Agora, muito belo também esse momento, porque era um momento de dor, era um momento assim, de sofrimento. E a gente vê assim que, quando os dois achavam que estavam sós, neste momento de dificuldade, e eles estavam buscando se distanciar da paisagem de onde tudo aconteceu, para poderem se refazer de alguma forma, mas eles estavam em queda. Era uma busca de recomposição, mas não era uma busca vigilante, não, era uma busca em queda, porque eles estavam descendo. E ainda assim, o Cristo estava junto deles, estava caminhando ao lado deles. Rodrigo, será que essa queda dos dois, talvez isso não tivesse dificultado que eles percebessem que era Jesus que estava com eles? Completamente. Completamente. E tem a ver com as paisagens íntimas de cada um. Porque no momento de dor e de sofrimento, é um momento que as pessoas ficam muito narcisistas, muito voltadas para a própria dor, para o próprio sofrimento. E aí eles não conseguem, não dão conta de escutar, nem de ver, nada que seja fora daquilo que a pessoa está vivendo naquele momento. Então, quando a gente se deparar com alguém que esteja num período de muita dor, passando por um problema muito grave, se a gente quiser falar alguma coisa para essa pessoa, ela não vai dar conta de escutar, não. Não é um momento propício para falar nada. É um momento para escutar. Então, deixa a pessoa falar primeiro, que aí ela vai dar conta de posteriormente escutar. Mas se a gente chegar querendo falar, ela vai estar com os ouvidos tampados e os olhos fechados. Então não precisa nem de ser um espírito materializado, não. A gente, enquanto pessoas reencarnadas, a gente vai passar por isso. Porque tenta pensar em situações concretas, onde a gente estava tão preocupado com alguma coisa, que alguém veio nos contar alguma coisa, e aquilo passou desapercebido. E aí depois a pessoa fala, mas eu te disse tal coisa, e a gente nem sequer se deu conta. Por quê? Porque nós estávamos tão voltados para essa dor, esse sofrimento, esses problemas, que a gente não dava conta de escutar nada. A gente estava ouvindo, mas não estava escutando. Ou seja, os sons foram registrados, mas a gente não aprendeu nada daquilo. Porque a nossa atenção estava voltada para outra coisa. Então, quando alguma coisa nos dói, seja fisicamente, ou seja moralmente, emocionalmente, a nossa atenção fica voltada para aquilo. Então, até que a gente dê conta de organizar aquele processo, a gente não dá conta muito de escutar isso, não. Nós não damos conta, mas no futuro a gente vai dar conta. Porque se a gente lembrar do exemplo de Jesus, ele, no momento máximo da dor dele, ele ainda estava preocupado com os outros. Porque na hora que ele estava na cruz, prestes a desencarnar, a morrer, o seu corpo físico estava desfalecendo, ele estava desidratado, dolorido, havia sido torturado, e por ele ainda deu conta de se preocupar com Maria, com João, com os outros. Pai, perdoa-eles, porque eles não sabem o que fazem. Imagina que capacidade de desprendimento do próprio ego para se preocupar ainda naquele momento de dor dele com a dor dos outros, que seguramente era uma dor menor que ele estava sentindo, aquela dor que ele estava sentindo. Então, ele deu conta de fazer isso, mas nós ainda vamos ter que treinar muito para dar conta disso. Porque o comum é a gente fazer como esses discípulos aqui fizeram. Na hora da dor, o que a gente faz?
Quem tem condição, não, eu vou fazer uma viagem, eu vou tirar uns dias de folga, eu vou para um hotel fazenda, ou então eu vou para a casa de um parente, vou passar uns dias lá, ou eu vou espairecer, ou eu vou ligar para um amigo, vou sair para conversar, vou pegar um cinema, alguma coisa assim. A gente inventa alguma coisa para sair daquela situação, para se desligar. Não é de todo ruim, não, porque quando a gente consegue um afastamento emocional da situação, a gente consegue repensar melhor aquilo. Mas na maioria das vezes, quando as pessoas fazem isso, não é para repensar, é para se anestesiar daquilo que está acontecendo. É mais ou menos assim, olha, eu vou deixar de pensar nisso para não sofrer. Aí a pessoa vai pensar nas outras coisas. Quando volta, as coisas continuam do mesmo jeito que estavam antes, porque a pessoa não se trabalhou o tanto que poderia. Né? Aí ela volta, o que ela se desligou em 3, 4 dias, ou seja lá quanto tempo for, no dia seguinte que ela voltou, ela continuou com as mesmas questões, porque ela não se trabalhou diante daquilo. Porque não basta só afastar fisicamente. Isso é muito pouco. Então aqui é muito bacana, porque aproximando-se, caminhava junto com eles. Ou seja, nesse momento de dor, de queda, Jesus estava caminhando com eles. Ele não abandonou os discípulos neste momento. E a gente vê assim, que essa passagem ela tem um ensinamento que vale para a nossa vida, para esses momentos de dor, de desalento. Quando a gente acha que está caminhando sozinho, a gente está sozinho na dor, ninguém compreende a gente, ninguém nos entende, nós não estamos sozinhos. A gente pode até não dar conta de enxergar esse amparo, esse apoio, quem está com a gente. Mas sozinhos nós não estamos, jamais. Isso é um alento para a gente pode não dar conta de enxergar, os nossos olhos podem estar cerrados em função da situação, mas sozinhos nós não nos encontramos. Mas quando a gente fala de materialização, porque a gente fica imaginando, isso só aconteceu no tempo de Jesus, nunca mais que ele se materializou lá e depois nunca mais essas coisas aconteceram, porque hoje em dia tem reunião mediúnica, não tem materialização, eu já fui em várias e nunca vi nenhum espírito. Olha, pode não ser tão comum agora, porque o objetivo da espiritualidade não é se materializar. Aliás, eles querem que a gente se espiritualize. Né? Essa história de se materializar foi mais ou menos no início para chamar a atenção. Para falar assim, olha, espíritos existem, nós estamos aqui. Podem nos pesar, nos fotografar, que nós estamos aqui. Podem até nos tocar. Mas depois disso, o quê? Eles vão querer materializar para cada um de nós? Será que precisa disso? Será que cada um de nós vai dar uma de Tomé? Né? Porque eu vou dizer para vocês que muitos viram e não se transformaram. Muitos pesquisaram e comprovaram e não se transformaram em função disso. Mas, de qualquer forma, só para trazer um exemplo, nós tivemos aí, entre os anos de 1871 e 1874, as pesquisas científicas de um dos cientistas que era um dos mais eminentes no seu tempo, que foi William Crookes, e ele pesquisando, juntamente com uma médium, Florence Cook, que na época era uma garota de 15 anos de idade, as manifestações de um espírito chamado Kate King. E Kate King se dispôs a aparecer, assim como a Florence Cook se dispôs a participar dos experimentos. E esse cientista, William Crookes, que ele era físico e químico, autor de vários livros e teorias que eram de ponta na sua época, ele foi condecorado pela rainha, na época, Rainha Margarete, com o título de cavaleiro, que era uma maior honra para o cidadão. Na época ele recebeu o título de Sir, e ele foi condecorado com esse título, em função do seu trabalho valoroso. Mas ele, pesquisando Kate King, a primeira é uma foto, a gente não é uma imagem, isso é uma foto do espírito. Podem procurar que na internet nós encontramos diversas fotos feitas de Kate King. Ali é a médium Florence Cook, já mais velha. E ali é a foto do próprio William Crookes com o espírito materializado. Agora, olha que interessante.
cada vez que ela se manifestava, que ela se materializava, ele pesava, literalmente, colocava na balança, pesava, tirava a medida. Esse espírito ficou tão materializado, mas tão materializado, que em uma das manifestações ela carregou um bebê que estava na casa. Porque as manifestações elas eram feitas na casa do William Crookes, porque ele queria controlar completamente o ambiente. Ele falou assim, olha, aqui em casa eu conheço todos os ambientes, não tem como alguém criar um truque, porque no início da pesquisa dele, o objetivo dele era desmascarar os médiuns. Só que no final das contas, ele ficou tão fascinado com esse fenômeno que não tinha como ele desmentir, que ele acabou se tornando espírita também. No final das contas, ele se convenceu e se tornou espírita. Né? E tem uma frase dele que ele diz o seguinte: não digo que isto é possível, digo que isto é real. No final das contas, ele estava dizendo isso. Ele entrou como um incrédulo, querendo desmascarar os médiuns, e no final das contas, ele não pesquisou só com essa médium, a Florence Cook, não. Ele pesquisou com diversos outros médiuns, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, gente, no livro dos médiuns, nós encontramos lá, dentre os diversos tipos de mediunidade, tudo. O médium, nesse caso das materializações, é um médium que lhe doa o seu ectoplasma para que o espírito possa se materializar. Depois, quem tiver mais curiosidade, eu coloquei no site do Jornal Minuto, www.jornalminuto.com.br, um documentário da TVC sobre as manifestações do Peixotinho, que ele foi um dos maiores médiums de manifestações de materialização. Tem inclusive um livro que se chama Materializações Luminosas, que traz sobre esse trabalho dele, belíssimo, né? Então, quem tiver curiosidade depois, assista, porque é muito interessante, vale a pena. Então, continuando aqui a passagem do Evangelho. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer. Então, é exatamente isso. A questão da dor, do sofrimento, cerra os olhos para que a gente enxergue algo mais além. Quantas vezes a solução para o nosso problema estava na nossa frente, mas a gente fica tão aflito com aquilo que a gente não consegue enxergar. Porque a dor deles era pela morte do Cristo. Eles estavam inconsoláveis em função disso. E, no entanto, Jesus estava com eles e eles não estavam vendo, porque os olhos deles estavam como que cerrados. Impedidos de reconhecer. Impedidos pelas próprias barreiras interiores. Não era nada exterior. Foi diferente, porque Paulo ele ficou como se tivesse escamas nos olhos, né? E ele deixou de ver. Mas a gente percebe que assim, como que nos caminhos acontecem muitas coisas, né? Aqui no caminho de Emaús, né? Então, no caminho, na estrada de Damasco, Paulo também se encontrou com Jesus. Então, existe esse significado desses caminhos, né? Aquele cego que foi curado, que estava à beira do caminho, Bartimeu. Então, muitas das situações interessantes aconteceram durante o caminho aí, né? Então, vamos pensar aí que essa estrada que sai de Jerusalém e vai para Emaús é uma estrada simbólica também, que na vida de cada um de nós também muitas vezes trilhamos este caminho. A gente não fica o tempo todo em Jerusalém, né? Aliás, a gente pode até falar assim que quando nós estamos em Jerusalém é um período de tempo muito curto, porque o nosso objetivo é chegar em Jerusalém e ficar por lá. Mas a gente fica por lá um pouquinho, se sente bem, gosta demais, mas existem esses condicionamentos passados, esses atavismos que nós ainda estamos presos, que fazem com que a gente caia o nível, o padrão vibratório, que são as experiências necessárias do mundo. Porque a gente só consegue se sedimentar, se fortalecer, passando pelas experiências. Quem não passa pelas experiências fica incipiente diante daqueles valores que são as sementes que todos nós carregamos. Então, são os atritos da vida que vão nos fortalecer. Esses atritos da vida que vão despertar em nós essa potencialidade que nós já trazemos já de forma inerente
Porque isso é do Espírito, todos nós temos isso. Esses pontos potenciais que Jesus deu conta de expressar de forma plena na sua vivência, todos nós temos, só que de forma latente. Então nós temos que acordar essa potencialidade, vivenciá-la de forma plena. Por isso que a gente fica em Jerusalém um pouquinho e cai. Né? Ou seja, vai para Jericó, ou vai para Emaús. Se for para Emaús e a gente despertar e depois voltar, como foi nessa passagem, está tudo bem. Porque valeu pela experiência. A gente não pode ficar muito tempo distante. Disse Jesus para eles: que palavras são estas que trocais entre vós, enquanto caminhais? E pararam entristecidos. Então, bastou a pergunta, porque olha que interessante. Jesus ele podia ter chegado já, colocando banca e assim, consolando todo mundo. Né? Mas ele primeiro queria checar. Ele queria que cada um tomasse consciência do estado em que ele se encontrava. Do que fez com que eles tomassem essa atitude. Por isso que ele pergunta. Né? Então, Jesus não fazia nada forçando ninguém a encontrar o caminho. Ele não queria trazer ninguém para um reino dos céus, né? Para esse reino divino, à força. Ele queria acompanhar, ele queria que cada um fizesse esse movimento de conquista. Né? Por isso ele usa desse método pedagógico, educativo, que é o primeiro de escutar, de perguntar, para que cada um diga das construções que deram conta de fazer. Então ele não chegou já contando e falando com todo o conhecimento que ele tinha. Primeiro perguntou para saber das disposições de cada um, para saber de cada um. Né? Então, depois que ele pergunta sobre o que eles estavam conversando, aí eles voltaram a atenção para aquilo que eles estavam dizendo e perceberam que estavam tristes. Porque às vezes quando a pessoa está triste, tem uma tendência, uma necessidade de falar muito, né? Meio que querendo colocar as coisas para fora. Por um lado, pode ser bom no sentido da pessoa se organizar intimamente. Por outro lado, ela pode cair no desequilíbrio, na questão das queixas, das lamentações. E aí se torna uma coisa improdutiva. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está nessa fase. Se a gente está falando para se organizar, ou se a gente está falando repetidamente as mesmas coisas de forma improdutiva. Lamentar demais vai nos colocar num padrão vibratório onde a gente não vai ser capaz de mudar. A gente vai, aliás, sintonizar mais ainda com esse momento de queda. Né? Então, se a gente tiver que falar, que seja para se organizar, para poder se melhorar. O que Emmanuel fala a respeito deste momento? Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 95, tem um trecho lá que ele diz o seguinte: ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Então, Jesus ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, gente, cada um de nós tem a sua cruz para poder seguir. Cada um de nós tem as suas experiências necessárias. Ou expiatórias, ou provacionais. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, que cada um busque reconhecer a necessidade dessas experiências. Porque se algumas nós podemos escolher e às vezes nos afastar dessas experiências, outras experiências, se nós nos afastarmos, nós estaremos perdendo a oportunidade e procrastinando uma lição necessária. Porque muitas das provações foram provações que nós programamos antes da própria reencarnação. Porque imaginem só, se as escolas fazem programas de ensino, se as empresas fazem programas de trabalho, uma reencarnação de qualquer pessoa que seja,
é mais importante do que o curso de qualquer escola, do que a programação de qualquer empresa. Então imagine o quanto mais elaborada não é a reencarnação de uma pessoa. O quanto de mais detalhes, de mais nuances não existe na programação de uma reencarnação. Então essas experiências principais que nós temos a necessidade de passar, elas têm um sentido e elas têm um motivo. E o objetivo não é que a gente fuja dessas experiências, porque elas fazem parte do nosso crescimento. O Cristo, antes de ascender essa glória espiritual dele, ele passou pela cruz para nos ensinar. A cruz representa as experiências dolorosas da vida. Então que a gente não procure, nesses momentos, as paisagens mentais distantes. Porque se a gente perde o foco do objetivo daquele momento, a gente vai cair. A gente vai perder a sintonia elevada daquela experiência e vamos muitas vezes buscar aí fugas. E aí existem diversos tipos de fugas. Então é a lição da vigilância que a mãe está nos chamando a atenção. Em resposta a este questionamento de Jesus, um deles, de nome Cleopas, disse para ele: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes as coisas ocorridas nela nesses dias? Ele deu uma chamada em Jesus, né? Não sei como é que você está me perguntando isso. Você está vindo de Jerusalém. E essas coisas todas que aconteceram, você não está sabendo aonde que você estava, então. É o que ele estava dizendo. Mas olha que curioso. Porque é lógico que Jesus sabia. Quando ele pergunta essas coisas, ele já sabia das respostas. Aliás, ele sabe muito mais que aquele que vai responder. Mesmo quando é alguma coisa muito particular da própria pessoa. Mas como bom professor, como bom pedagogo, como bom mestre, ele fazia essas perguntas para escutar mesmo. E olha que curioso, o que ele responde, Jesus? Disse-lhes: Quais? Que coisas, Não, foi só Jesus que foi morto, torturado, a cidade inteira está todo mundo falando, E ele pergunta quais. Eles lhe disseram as coisas a respeito de Jesus Nazareno, que se tornou varão, profeta, poderoso em obra e palavra, diante de Deus e de todo o povo. E como os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram a uma condenação de morte e o crucificaram. Então, percebam uma coisa. Esses discípulos não são pessoas quaisquer. Porque se fosse perguntado a qualquer outra pessoa, você não viu? Foi aquele lá que foi pego, foi crucificado no meio dos ladrões, era um ladrão qualquer, iria dar outro tipo de resposta. Mas eles deram uma resposta organizada, porque eles tinham um conhecimento. Então eles falaram de Jesus Nazareno, que se tornou varão profeta. Eles fizeram todo um percurso para poder falar quem era Jesus. Não era uma pessoa qualquer que foi crucificada ali naquele momento, porque crucificações eram comuns naquele tempo. Os julgamentos, as torturas eram comuns, eram do dia a dia, mas a de um espírito puro não é comum. E eles percorreram este caminho, colocando Jesus como um profeta. Profeta é aquele que vê além, que tem um conhecimento além. Aí eles continuaram: Ora, nós esperávamos que ele fosse quem haveria de redimir Israel. Está vendo como é que eles estão desalentados? Olha a forma como eles colocam. Esperávamos. Eles não estavam esperando mais, eles estavam esperando no passado. Mas com todas essas coisas, que coisas? Morreu. Se ele morreu, como é que ele vai resolver alguma coisa assim? Como é que ele vai redimir Israel estando morto? A gente esperava, porque ele fez um tanto de coisas. Ele curou, ele acalmou as tempestades, ele fez até com que quem estava morto voltasse. Só que agora ele morreu. Este é o terceiro dia que se passa desde que essas coisas aconteceram. Agora olha que interessante, porque Jesus havia falado que no terceiro dia ele se levantaria. Se levantar é o seguinte, porque para os judeus, morrer é deitar. E se levantar é ressurgir, é voltar à vida.
Então, Jesus disse que no terceiro dia ele voltaria, ele se levantaria. E eles não esperaram nem o terceiro dia terminar, eles já estavam na estrada já, indo adiante, e falaram assim, ó, vai que acontece alguma coisa a mais nesse período, né? Já está completando, passou um dia, passou 2, ele não apareceu, hoje já é o terceiro, vamos caminhar então, vamos descer a estrada. Então, eles não tiveram nem capaz nem de esperar o terceiro dia, pelo menos, né? Eles sabiam disso e não esperaram. Mas, também dentre os nossos, algumas mulheres nos extasiaram, as quais estiveram de madrugada no sepulcro, e não encontrando o corpo dele, vieram dizendo terem visto também uma visão de anjos, os quais dizem que ele vive. Então, algumas mulheres foram no sepulcro. Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago, Joana, e outras mulheres estiveram lá. E encontraram o sepulcro vazio. E haviam 2 espíritos lá que falaram assim, olha, vocês procuram quem está vivo? E eles escutaram isso e ainda assim não esperaram. Pouca fé deles, né? Porque as provas estavam todas ali apontando para que tudo estava dando certo e, no entanto, eles não esperaram. Não deram conta. Alguns dos que estavam conosco partiram para o sepulcro e o encontraram assim como as mulheres também haviam dito. Não o viram. Ou seja, foi Pedro, João, eles falaram assim, não, elas falaram, apesar da maioria dos discípulos falarem assim, não estou acreditando nisso não. Ele morreu, nós vimos que ele morreu, né? Mas mesmo assim, Pedro e João foram lá para verificar. E quando chegaram lá, encontraram só as vestes, né? Com os bálsamos e tudo. Ou seja, aquele pano que os mortos eram envolvidos, o pano estava lá. Mas não havia corpo nenhum. Não havia sinal de morte lá. Então, tiveram outra prova. Outros discípulos haviam ido lá e falado a mesma coisa. Disse-lhes ele, ó tolos e lentos de coração para crer em todas as coisas que falaram os profetas. Sabe o que essa passagem lembra? Daquela parábola que Jesus conta das virgens loucas e das prudentes. Porque tem um versículo lá que é quase que idêntico a esse, né? Que as nécias, elas eram devagar para poder entender as coisas, né? E quando elas acordaram para o chamado, já era tarde. Elas foram lá buscar o azeite, que era o combustível, mas já não dava mais tempo não. Quando elas voltaram, as portas já estavam fechadas. Porque elas eram nécias, elas eram meio que devagar para poder raciocinar, para poder pensar, para poder aprender. Agora, olha que interessante. Jesus ele não fala aqui devagar para aprender com raciocínio, não, porque o raciocínio eles tinham, o conhecimento eles tinham, mas é para aprender com o coração. Aí a gente vê como que primeiro as coisas se dão, primeiro em nível mental, do raciocínio, para depois no nível do coração. Agora a gente às vezes fica pensando assim, olha, a racionalidade, qual que é o oposto da racionalidade? A emotividade, as pessoas falam isso, o sentimento, né? Como se fosse assim, razão do lado, em contrapartida, o sentimento. Ô, gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sabe por quê? O contrário da racionalidade, sabe o que é? A irracionalidade. Não é emotividade, não é sentimentalidade. Não é sensibilidade. Tanto é que nós temos que desenvolver os dois lados. As pessoas aqui ficam achando assim, nossa, eu tenho que ser racional para dar conta das coisas, porque se eu for emotivo eu vou perder o controle. Não tem nada a ver, nada a ver. A pessoa pode ter sentimento, ser sensível e ser uma pessoa racional. É possível. Só que a pessoa vai ter que se trabalhar para isso. Geralmente as pessoas tendem a ficar polarizadas. E polaridade é o seguinte, a pessoa acaba abrangendo muito uma característica de um polo só. Ou seja, quem é muito racional vai ser meio que Spock. Quem é muito sentimental vai ser meio que o Dr. McCoy, lá do Jornada nas Estrelas. O ideal é a gente trabalhar os dois lados, não ficar polarizado em nenhum lado. É igual aquele livro que fala, né? Que é, por exemplo, a intelectual e o moral com as aspas.
Se tiver uma asa só, não vai sair do lugar, vai ficar girando. Então, disse-lhes ele: ó tolos e lentos de coração para crer em todas as coisas que falaram os profetas. Ou seja, está falando de fé. Falando de fé também. Né? Então Jesus não está falando nem das coisas que ele disse, está falando do que os profetas disseram. Porque os profetas haviam falado de tudo o que aconteceria com Jesus. Ele mesmo depois confirmou e falou assim, que era necessário que ele passasse por tudo aquilo. Ele estava preparando o pessoal, os discípulos, mas ainda assim eles não aprenderam, porque a fé deles ainda estava meio que incipiente. Porque como é que a gente testa a fé? É nos momentos de tranquilidade? É nos momentos em que está tudo indo bem? Não. A gente vai testar a fé no momento das dificuldades. É ali que a gente vai saber como é que está essa bússola do nosso coração e do nosso raciocínio. Né? Porque envolve as duas coisas. Senão esse GPS interior vai ficar aí dando mensagem errada, vai mandar vocês entrarem na contramão. Né? Não está atualizado. E a atualização tem a ver com esses dois aspectos. E aí Jesus continuou falando. Porventura não era necessário Cristo padecer essas coisas e entrar em sua glória? Então, ou seja, ele está lembrando aquilo que, para eles, aquilo que ele mesmo já havia dito e que os profetas já haviam falado muito tempo antes, porque nós encontramos em diversas passagens, Salmos, os profetas diversos, na Gênesis, aspectos que falavam sobre a vida do Cristo e a necessidade dele passar por essas situações. Então, eles naquele momento, eles conheciam, né, o Testamento Antigo, vivenciaram com Jesus esses ensinamentos e, no entanto, eles estavam lentos para poder crer. E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras as coisas a respeito dele mesmo. Então, olha que interessante. Eles fizeram, não é que eles falaram para Jesus o que havia acontecido, e eles começaram falando lá desde o início. E Jesus fez a mesma coisa com eles. Começou interpretando, falando lá de Moisés, dos profetas, para poder chegar numa compreensão. Ele seguiu uma ordem, né, uma organização aí na construção desse saber, que eles já tinham. Mas é porque é interessante, porque o aprendizado se dá por repetição. Às vezes a gente tem que repetir várias vezes a mesma lição para a gente poder aprender aquilo que a vida está querendo nos ensinar. A gente não gosta não, a gente queria aprender de primeira, né? A gente queria passar pela aula uma vez só. Mas é porque nós é que estamos devagar para poder aprender. Se a gente aprendesse da primeira vez, não precisaria repetir a aula. A gente poderia aprender outras coisas. Quando a lição está se repetindo muitas vezes é porque tem algo ali que a gente ainda não aprendeu o que tem que ser. Né? Essa é a questão. Ao se aproximarem da aldeia, para onde estavam indo, ele fez menção que iria mais longe. Ou seja, Jesus deu de entender que, olha, vocês estão chegando aqui, mas meu caminho é mais adiante. Eu não vou parar por aqui, não. Né? Ou seja, Jesus tinha um caminho a seguir. Ele fala demonstrando que tinha um objetivo. Mas, ao mesmo tempo, ele estava testando ali para ver como é que eles reagiriam. Porque, imagina, durante talvez quase 11 quilômetros, eles compartilharam ali da presença de Jesus numa caminhada, numa conversa que foi exatamente para restabelecer os ânimos deles. Eles que eram os discípulos que haviam sido preparados para ensinar o Evangelho, para divulgar a Boa Nova, estavam sendo ali consolados por um peregrino, alguém sem maior importância no primeiro momento, mas que estava enchendo o coração deles de ensinamentos sublimes, relembrando eles daquelas coisas que eles já sabiam. Eles o convidaram dizendo: permanece conosco, porque está para anoitecer e o dia já declinou. Ele entrou para permanecer com eles. Então, ou seja, tem um ensinamento importantíssimo aqui. Para que o Cristo simbólico esteja conosco, nós temos que convidá-lo. Se a gente não convidar, ele vai para mais além.
Então, ou seja, a gente pode ter contato com alguém que vai nos consolar. Aqueles ensinamentos que estão presentes nos livros, em um estudo, onde for, podem até nos consolar, mas para que isso daí permaneça conosco, nós temos que fazer esse convite para que esse Cristo permaneça conosco. Porque qual que é o lado nosso que sintoniza com esses ensinamentos elevados? Vocês acham que é o lado do ego? Não. Do nosso ego? É o nosso lado crístico que sintoniza. Agora, para que esse lado permaneça lúcido, nós temos que fazer o convite para que ele esteja sempre conosco. Que um lado nosso já é nosso, mas para que ele esteja conosco a gente tem que convidar, senão ele se perde no meio desse emaranhado de estradas que nós temos aqui dentro de nós, desses vários caminhos. Então nós temos que estar muito conscientes do que a gente está buscando, o que a gente está querendo. E sucedeu que ao reclinar-se à mesa com eles já estavam aqui numa hospedaria, né? Eles entraram para uma hospedaria. E sucedeu que ao reclinar-se à mesa com eles, tomando o pão, abençoou e depois de parti-lo, dava a eles. Quem que fazia isso quando estava com os discípulos? Jesus. Todas as vezes que ele ia comer com os discípulos, ele tinha esse gesto habitual de partir o pão e de abençoar antes de dar para eles. Porque existia um simbolismo na questão desse corpo de conhecimentos que estava representado ali por aquele alimento. Porque quando Jesus ele disse que ele era o pão da vida, esse pão é um alimento espiritual, não é um alimento físico, né? É um alimento espiritual. Então é o alimento desses ensinamentos, desses conceitos, desses valores que deve ser introjetado por todos nós, assimilado pelo nosso organismo mental, espiritual, emocional e por aí vai. Em todos esses aspectos que a gente tem que poder assimilar. Seus olhos foram abertos e o reconheceram, mas ele se tornou invisível a eles. Aí que deve dar uma frustração, né? Na hora que você identifica, aí desaparece. Né? Mas olha que coisa. Foi necessário esse movimento físico para que eles pudessem reconhecer Jesus. Aí eles conseguiram identificar Jesus. Né? Então, quantas vezes as pessoas, para reconhecerem que são assistidas, que não estão sozinhas, que existe um amparo maior, precisam de provas físicas e concretas. E quando as pessoas muitas vezes não encontram essas provas físicas e concretas, fogem. Porque as pessoas às vezes buscam na doutrina a cura, né? Ah, não, vou fazer um tratamento espiritual, né? Ah, porque eu ouvi falar que tiveram pessoas que tinham problemas irreversíveis de vista, de visão e que voltaram. E os médicos foram lá para conhecer o lugar porque a pessoa que tinha uma doença incurável ficou curada e os médicos foram lá para conhecer aquela casa. Gente, dezenas de casos assim. De uma pessoa que tinha um câncer, que os médicos deram pouco tempo de vida, de repente, do nada, no exame seguinte, a pessoa não tinha mais câncer. Mas aí, quando a pessoa foi buscar o tratamento para ela, ela não encontrou a cura que ela queria. Ô, gente, sabe por que às vezes a gente não encontra a cura? Porque está na nossa programação. Por que a espiritualidade vai quebrar uma programação de uma coisa que nós pedimos antes? Vê se tem cabimento. Nós podemos estar esquecidos, mas eles estão com a listinha na mão lá, olha. Você pediu para nascer em tal família, você pediu para ter tal profissão, para que você desempenhasse tal tarefa, tal trabalho, você pediu que em determinado período da sua vida você fosse aproximado de tais e tais pessoas, e você pediu nessa idade você ter tal doença. Por que agora você está querendo se ver livre disso? Não tem cabimento, está na prova, está no mapa reencarnatório da pessoa, então não vai melhorar. Mas ela vai ter um alento para que ela dê conta de passar por aquela experiência. Isso ela vai ter se ela estiver aberta para isso. Né? Quantas vezes a pessoa, não, eu estou indo lá para poder pedir que meu filho mude de vida, que ele largue as drogas. Tá, tudo bem, ele vai ser assistido, mas será que ele quer sair dessa vida realmente? Será que ele está aberto a buscar ajuda e por aí vai? E se a pessoa às vezes não muda, tá, mas tudo bem, a pessoa foi lá buscando,
forças para encontrar um emprego, esse emprego está demorando, não é ali, e por aí vai. Né? Então, a pessoa às vezes está buscando provas concretas disso. Né? Aí quando acontece, não, é o melhor lugar do mundo, como se a única prova da vida dela fosse essa. No momento seguinte, pode saber que vão haver outras. Né? Porque a vida ela é assim, superada uma prova, passa um tempinho, vem outras. Né? Só que o papel de Jesus ali era o de despertar. E ele não vai ficar com eles ali naquele momento. O papel dele ali era de, tirar, fazer com que eles se dessem conta de enxergar algo, e enxergar algo mais além. É exatamente isso. E tanto deu certo, essa forma como Jesus fez, porque na sequência eles voltaram. E disseram um ao outro, porventura não estava nosso coração queimando em nós, quando nos falava pelo caminho, quando nos abria as Escrituras? Ou seja, intimamente eles já tinham falado assim, gente, quem que iria falar como esse peregrino está falando, se não Jesus? É mais ou menos assim, depois do acontecido, eu já sabia, mas na hora que estava acontecendo, então, ou seja, depois que acontece tudo e a gente tem um desfecho feliz, a gente fala assim, não, eu sabia que a espiritualidade estava junto comigo, mas na hora que a gente está passando pela prova, a gente está se sentindo só, a gente não dá conta de perceber esse amparo. Que na verdade o amparo não chega na hora, não, o amparo chega antes que a gente imagine. André Luiz, quando fala lá, qual que é o livro, gente? Não sei se é Missionários da Luz, que fala a respeito de um homem que está sofrendo um acidente vascular, e a mãe dele vai pedir, é o Missionários da Luz, né? Vai pedir para o Alexandre que ele vá lá assistir lá. Então, ou seja, antes dos médicos chegarem, a espiritualidade já esteve lá, fez todo o trabalho antes, e os médicos só concluíram, ele teve um acidente vascular. Mas se não fosse a espiritualidade naquele momento, ele teria desencarnado. Então a gente fica assim, rezando depois, para ver se a espiritualidade ajuda. Não, eles já fizeram o trabalho deles. Quando a gente reconhece a necessidade de médico, eles já fizeram o principal. Então a gente não precisa achar que eles vão ajudar, não. Eles já ajudaram. Eles já fizeram a parte deles. Nós é que estamos atrasados no tempo. Em vez da gente pedir, a gente tem que estar agradecendo. A gente tem que mudar a forma de lidar com as situações. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Então, na mesma hora, voltaram para Jerusalém, ou seja, o estado vibratório deles voltou ao ponto onde ele não deveria ter saído, na verdade. Porque existe a questão do grupo, o grupo da força. Quantas vezes as pessoas falam assim, não estou querendo ir mais nos estudos, não, vou estudar sozinho, por conta própria. Uma coisa muito perigosa essa. Porque quando a gente estuda sozinho, a gente passa a ter uma forma de raciocínio que pode se distanciar cada vez mais daquele objetivo, daquele entendimento. E a gente passa a ter uma forma muito particular e muito distorcida de compreender. Ao passo de que se a gente trocasse ideia em grupo, a gente manteria uma linha de crescimento em termos de conhecimento, sem desviar do foco, porque quando a gente fala, o outro coloca, a gente troca ideia, e aí a gente então enriquece e cresce muito mais do que se a gente estiver sozinho. Então participar desse crescimento em grupo é necessário. E aqui, mais uma vez, vem falar a respeito disso. É a força do grupo para que a gente se mantenha. Porque quando a gente escuta, a gente vai, pega ânimo. Nossa, não estava querendo ir hoje não, porque hoje é dia do jogo do Cruzeiro. Mas mesmo assim eu vou e tudo. Então, o trânsito está ruim, mesmo assim eu vou, está tarde, eu vou tomar um banho e vou e tal. E a gente dá um jeito e acaba indo. E no final das contas a gente fala assim, que bom que eu fui, porque valeu a pena, e por aí vai. Então, isso vale para o estudo, vale para as tarefas, vale para a leitura e por aí vai. Dizendo que realmente o Senhor se levantou e tornou-se visível a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. Então, gente, essa questão do partir do pão, do concreto, olha, por outras vezes Jesus só foi reconhecido quando aconteceram fatos materiais.
Tomé teve que tocar, ele não bastou ele ver não, porque Tomé ainda teve que tocar lá para falar, não, agora é Jesus mesmo e tudo, né? Gente, é demais, né? Você está ali com Jesus, todo cheio de chagas, e falou, não, mas eu tenho que tocar para ver. E ele foi lá e tocou. Jesus falou assim, você quer tocar? Então toca aqui, né? E aí Jesus fala assim, olha, bem-aventurado és, Tomé, porque você tocou e creu. Mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Você me viu e creu. Mas mais bem-aventurados os que não viram, mas creram. Né? Porque é aquela questão assim, para aquele que não acredita, nenhuma prova basta. Mas para aqueles que acreditam, nenhuma prova é necessária. Né? Então, gente, desenvolver a fé é um trabalho de desenvolvimento pessoal. Ela não aparece do nada, ela não brota do nada, não. A gente tem que fazer um trabalho de caminhada para que a fé se torne vigorosa em nós. Nós temos a fé como algo latente, porque nós temos a necessidade de acreditar em algo. Agora, a fé sublimada, como nos é ensinada pelo Cristo e pelo Consolador, é uma fé que vai ser trabalhada, burilada. Não é uma fé que brota do nada, não. Ela tem que ser percorrido um caminho de raciocínio, de desenvolvimento do sentimento, para que a gente possa se vincular a partir dela. Gente, para a gente poder fechar esse nosso encontro de hoje, vamos ver o que Emmanuel fala a respeito dessa passagem dos discípulos de Emaús. Então, no livro Pão Nosso de Emmanuel, no capítulo 129, ele diz o seguinte: os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam-se todas as dúvidas e creram. Gente, aconteceu com os outros discípulos também. Porque eles ficaram esperando, nada estava acontecendo. Aí Pedro falou assim, olha, eu vou pescar. Aí os outros falaram assim, eu também vou junto com você. Eles foram pescar. Aí acontece que eles chegaram lá no lago e ficaram um tempão pescando e não pescaram nada. Aí um desconhecido, quando eles já estavam voltando para a margem, lá da margem gritou para eles falando assim, olha, joga a rede para o outro lado. E eles falaram assim, tá bom, não tem nada que perder. Jogaram a rede e as redes pegaram tantos peixes, mas tantos peixes que elas quase romperam. E aí João, o apóstolo amado, foi e falou assim, olha, é Jesus que está ali. Aí todos identificaram Jesus. Mas isso daí só depois que a rede estava cheia. Ou seja, mais uma prova material. Então, o que aconteceu com os discípulos naquele tempo não é diferente do que acontece com a gente hoje. Porque isso daí é simplesmente uma metáfora para que a gente passe a prestar mais atenção nas situações e nas coisas. Para que a gente não fique esperando as coisas concretas acontecerem, para a gente poder perceber que existe assistência, que a espiritualidade está presente, que está tudo certo do jeito que está acontecendo. Porque essas provas são necessárias na nossa vida. Não são ao acaso, não são à toa. Tem um sentido para isso. E o sentido é o nosso crescimento. E por fim, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 95, Emmanuel diz o seguinte: quem partir por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la, esquecê-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Ou seja, é aquilo que Jesus mesmo havia dito: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ou seja, todos seremos salvos. Todos. A gente pode até escolher os caminhos escuros, cair nos vícios, no crime, mas vai chegar um momento que ele vai atrás para que a gente retome o nosso caminho evolutivo. Precisa ser o mestre em pessoa. Ele tem prepostos que trabalham por ele, para ele, fazem parte dessa equipe crística. Então, vão ser os benfeitores espirituais, vão ser os pais, as mães, os irmãos, os cônjuges, que quando já em condição melhor, podem ir lá amparar aquele ente amado que está caído. Então chega um momento que, seja o que for, se chegou o momento de retomar, a pessoa vai voltar a essa caminhada.
vai ser amparada, e esse amparo vai ser tão grande que só vai ser deixado no momento que a pessoa se sentir confiante. Aí tem aquele certo afastamento que é para ver o que a pessoa vai fazer com a sua liberdade de novo. Se ela vai escolher cair outra vez ou se é buscar os caminhos de elevação. Ou seja, retomar para Jerusalém simbólica. Gente, então é isso. A lição é ampla, lógico que existem muitas nuances, mas espero que tenha ficado aí pelo menos a curiosidade de refletir mais sobre esse tema. Obrigado pela atenção, muita paz, fiquem com Deus.